Ei, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui com mais um pub para conversar um pouquinho sobre poemas, poesia e hoje com um livro, o último livro, na verdade, do Alexandre Guarnieri, chamado Gravidade Zero. Então aqui eu tenho o desenho, que seria da capa. Inclusive eu tive uma amiga essa semana que me falou para mostrar os livros aqui. Eu expliquei que às vezes eu não mostro porque às vezes eu só tenho PDF, né, e leio o PDF através do Kindle, então não tem como eu realmente mostrar aqui o livro, né, ou a capa tal, conversar com a capa, que seria uma outra coisa interessante, né, da gente sempre estar prestando atenção, conversando, porque hoje em dia as capas são feitas pensando, né, também como fazendo parte da obra, né, dos livros, né, como essa daqui, né. Mas antes de mais nada, né, deixa eu só falar para quem está chegando agora, né, aqui. Então, esse daqui é o Pub, Poesia Universal Brasileira, onde a gente conversa, né, ou eu, primeiramente, né, falo um pouquinho sobre o que eu tenho lido, né, sobre os poemas, os poetas que eu tenho lido, e, e com a intenção, né, totalmente pessoal, né, subjetiva de ampliar, né, de criar uma ponte, um espaço onde eu possa dialogar com os poetas contemporâneos brasileiros. Então essa é a principal intenção, né? E claramente a partir daí, né, com a galera que gosta de assistir, que também gosta de poesia, né, a gente também começa um diálogo, né, uma conversa com quem já leu o mesmo livro e tal. Mas é isso então, esse espaço, né? Não é um curso, como eu falo, uma aula, nada disso, né? É uma opinião bem pessoal, né? Uma experiência, né? Pessoal de leitura, né? E com essa intenção, né? De criar esse diálogo para que eu possa ampliar, né? Ampliar meus modos de leitura, minhas visões, minhas, minhas ideias sobre as possibilidades que há de praticar uma leitura, porque eu acho que assim eu me melhoro, né, como pessoa em si, né, porque para mim a leitura também é válida por causa disso, né, por mais que se diga que a poesia tá aí para não fazer nada, né, ou que não tem nenhum valor, né, em termos de tentar salvar o mundo, ou mudar o mundo, coisa do tipo, né, mas ao mesmo tempo é claro que ela influencia, né, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, em como a gente vê o mundo, vê as pessoas, né? E, e eu acredito nisso, né? Eu acredito que conseguir ampliar, né? Conseguir perceber de maneira, né, estética, né? E a partir da estética sentimental, né? Outras maneiras de ver o mundo, de pensar o mundo, de interagir com ele, nos ajuda, né, a compreender quando a gente encontra esse mundo, né, essa mesma noção, ideia, sentimento, né, aí afora, né, na nossa relação com as próprias pessoas, né, com o mundo em si, né, aí fora. Então, é mais ou menos isso que a gente busca aqui, né? E com muita atenção, muito carinho, né? Muita humildade, com certeza. E, e é isso daí. Então, eu acho que a gente já pode ir conversar um pouquinho sobre o livro de hoje, né? É, e hoje, em especial, eu queria falar um pouquinho da capa, né? Que eu achei bacana, né? Então, o livro foi publicado pela Penalux. Eu acho que todos os livros, se não me engano, não lembro agora, mas talvez todos, ou ao menos os três últimos do Alexandre Guarnieri, foram publicados pela Penalux. E, e eu queria encontrar o nome, na verdade, a arte da capa, Major Tom, desenho do Joniel Santos. Eu queria falar aqui sobre isso, porque a capa eu achei legal, né? Apesar de
a capa já levar a gente pro livro Corpo de Festim, do Alexandre, que espero que vocês tenham lido, que para mim foi um dos melhores livros que eu li, né? Por enquanto, aqui nesse nosso programa, né? Eu acho que o livro ganhou Jabuti em 2015, se eu não me engano, ou 2016. E, e a partir daquele livro, né? Eu fiquei não super interessado, né? E curioso de ler a obra do Alexandre. E esse é o último livro, né? Dos 4 que ele lançou, né? Apesar que esse, Gravidade Zero, é o terceiro, né? Então eu tinha lido os 2 primeiros, o último, que é o Leviatã, eu tenho marcado aqui. O Sal do Leviatã. E, e agora eu tô lendo o que seria o terceiro, o penúltimo até agora, o Gravidade Zero. Mas então, sobre a capa, então lembra muito, né, aquela imagem do Rodine, né, daquele mágico que sempre estava se libertando, né, de cordas, de correntes e tal. E esse é uma dos personagens, né, como tema, né, daquele livro, né, e como aqui vai ser esse Major Tom, né, que aqui também aparece e tem mais ou menos essa ideia ambígua, né, isso que eu achei interessante, né, que ele tem esse contraste, né, no rosto, né, que é metade humano e metade caveira, e ao mesmo tempo essa chama, né, que na verdade você não sabe se ele está sendo elevado num contexto aí de ralo, né, de ralo no sentido de áurea, né, espiritual, que é uma palavra que a gente vai encontrar aqui, né, é, essa áurea, né, do Space Boy, né, e então não dá para você saber se ele está sendo destruído com essa áurea, com esse fogo, né, ou se ele está sendo elevado, ou se está acontecendo os 2 processos ao mesmo tempo, né, que geralmente isso é o que acontece, né, existe o sacrifício, né, a queima, né, a destruição antes da elevação, né, da salvação ou da eternidade. E então a imagem dá essa ambiguidade que eu achei bem interessante, né? E outra coisa interessante que a gente sempre conversa um pouquinho é o título, né? Gravidade Zero. Esse título é um título da física em si, né? Que eles usam para, mas que na verdade, como muitas coisas na física, né? Essa linguagem ela também é meio, né? Ela não diz muito bem o que ela quer representar, né? Porque não existe gravidade zero, né? Zero é um número interessante, né? Porque é um dos únicos números, né, que a gente não encontra na natureza, né? Onde a gente pode representar realmente o zero, né? Não existe de modo negativo, né? Vamos dizer um zero Tiago, né? Uma caneca negativa, né? O que seria uma caneca negativa? Um leão negativo, um bicho, animal, um objeto negativo. Então, o zero é realmente inventado pelo homem para resolver certos problemas, né? Certas teorias, né? E ajudar nesses processos, né, teóricos. Mas então a gravidade zero, né, no sentido de não ter gravidade, isso não, né, não existe, né? Mas é interessante pensar, né? Se a gente quiser, né? Por que não dizer sem gravidade, né? Mas dizer gravidade zero, né? O que existe, né? Parece que existe uma positividade maior em dizer gravidade zero. Mas isso é um pouco irrelevante aqui, né? Mas só um pouco. Tá, mas eu gostaria de ler então já um primeiro poema para vocês. Vou começar aqui com o Estrela Temporã. Estrela Temporã. Certa manhã, conduzido pelo avô para assistir ao circo voraz do Grand Prix, quase pôde supor, púbere ainda, em meio
ao ronco dos motores, o cheiro do combustível, a gritaria do que um dia a terra, a fé, a família abdicaria. Seria possível, assim tão precoce, atevia o exílio, o martírio, como nos santos do catolicismo? Seria possível, assim tão terrível o destino entrevisto? A epifania mirim, dentro do sonho de menino, e assim foi Tom, o santinho. O guri era um capeta, diziam. Visitar seu primeiro templo. Delírio, óleo diesel, velocidade e medo. Então aqui, na verdade, esse poema faz parte da primeira unidade, né, ou parte do, do livro, né? Mas eu quis ler porque realmente ele parece que junta, né, nessa parte todas essas questões que a gente já falou um pouco da imagem, né? Essa questão, né, mística meio, né, desse do ser, né, que se transforma, né, e ao mesmo tempo é devorado pela sua própria transformação, né? E o que é sempre uma ideia meio mística, né? E, e é um pouco a gente vai ver aqui, né? Então o Tom é seria o personagem, né, tal da narrativa, né, do poemas. Porque quem não leu Guarnieri ainda, né, vocês teriam que ler, que o Guarnieri é sensacional, né, em termos de linguagem, né, de poder léxico, né, como eu já falei aqui várias vezes, né, de construção né, de rimas, de ideias, de imagens, né, como aqui, né, nesse livro fica, né, você pode sentir, né, não somente o peso das máquinas, né, essa coisa do metal, né, que está por detrás né, das construções, né, a aeronave e e que fazem a viagem, né, para o espaço, né, para, para a Lua ou para outros planetas, né? Então toda essa questão da física, não da química, mas também do cheiro, não a coisa do cheiro, né? Parece que às vezes você realmente está sentindo a queimação, né, da gasolina ou do hidrogênio, né? Essa, né? Tudo que faz, né, com que aconteça essa velocidade, que aconteça essa potência, né, que nos leva para outros mundos, não? E um pouco é isso que a gente vai ver aqui, né? Então é, também é bom falar, né, que o livro tá também é uma homenagem, né, ao David Bowie e tanto esse Mr. Tom, na verdade, né, Major Tom, eu acho que é um personagem do David. Eu não, na verdade, né, aprecio o David Bowie, mas não sou um conhecedor da sua música, então não sei muito bem as ligações que há, né, o quanto é essa ligação, né, mas o livro ele vai tocar então todos esses pontos, né, a questão da das viagens espaciais, né, da transformação do sujeito de ser um humano para se tornar um ser que vai para outros mundos, né, se tornar de maneira um herói, mas talvez também um vilão, toda a contradição que existe aí. E ao mesmo tempo falando da questão material em si, não da construção das máquinas, das inovações, da tecnologia, não? Tudo isso a gente vai encontrar nesse livro, né? Que é outro livro sensacional do Guarnieri. E com poemas como esse, né? Que dentro do poema em si, para conversar um pouquinho sobre linguagem, né? Sobre a construção em si do poema, né? A gente vê a riqueza, né? De
de lexical, né, como disse, né, mas quem não sabe o que significa é a riqueza de termos mesmo, né, de conceitos, de palavras, né, e sendo rimadas ou não rimadas, mas sempre criando, né, uma, uma imagem, né, uma imagem e através da imagem, né, uma ligação com nós, né, ou com quem está lendo, né, muito, como diria, muito eficiente, né, muito concreta, né, muito de você realmente se sentir dentro, né, do que está acontecendo, né, dentro da realização do poema. Ou ao menos é assim que eu me sinto quando eu leio, né, o Guarnieri, né, como a gente fala, né, aqui é bem minhas opiniões, é a minha experiência com os poetas, e vocês podem ter uma percepção totalmente diferente, né? É, porque sim, como eu já disse, às vezes em outros livros do Guarnieri, né, às vezes essa riqueza, né, de termos, essa riqueza de imagens, de palavras, né, que ele tem, pode se tornar, né, às vezes pesada. E para mim se tornou no primeiro livro dele, A Casa das Máquinas, e no Saldo Leviatã, né? Apesar de eu ter gostado dos livros, eu acho que eles não conseguiram, né, ter um equilíbrio como teve o Corpo de Festim com relação à forma e linguagem e um equilíbrio que, que fosse para mim, né, que trouxesse para mim essa sensação de realmente fluidez, né, que eu busco também nas leituras, né, é, o- né, uma apreciação, uma sensibilidade que aconteça um pouco de modo fluido, né. Mas vamos ler outro poema do Guarnieri. Espero que não esteja muito confuso aqui. É sempre difícil, né, colocar para fora o que a gente aprecia, né, nos poemas, ainda mais quando eles são bons livros, né, bons é, poemas, né, que fica tanta coisa para dizer e daí você tem que reler e ir escolhendo, eu quero falar desse ponto, daquele ponto, porque no final a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre o livro, né? Mas esse poema chama-se Tudo o que se exige dele. Tudo o que se exige dele. Astronauta ou kamikaze, é que entre na nave e aceite a viagem. Ou quase. Tudo ficará para trás, prometem os projetistas, da nova cápsula com 1000 propulsores dos mais eficazes. Tudo o que se espera dele, algo entre astrônomo e colono, Copérnico, Ptolomeu, Colombo, é que embarque e vaze, parta, viaje. Então aqui eu quis ler esse poema que ele já tem uma outra estrutura, né? Aqui em termos de versos, né? E, e passa essa imagem, né, do astronauta né, um colono, né? Um Colombo, né? Então, um colonizador, um conquistador. Mas também essa situação, né, do astronauta como apenas um joguete, né, dentro de uma instituição, né, que poderia ser a NASA, um país, né, onde também está aí que ele é somente uma parte, né, como se fosse uma peça dessa máquina, né, que, que cada vez mais, né, com a inteligência, né, artificial e tudo, aquela parte fica ali somente realmente para resolver certos problemas, né, bem particulares, né? No demais é somente algo simbólico, né? Algo para televisão, vamos dizer assim, ou para imagem, né? Ou para então isso fica bem interessante, né? Um pouco do que a gente conversou antes, né? E, e e esse poema acho que ele já pertence à segunda parte
Mas deixa eu falar um pouquinho então como está dividido o livro, que eu acho que eu não falei. Inclusive, é bem interessante, né? Todo o desenho. Então, a gente tem aqui o estágio 1, que na verdade é chamado de estágio, que poderia estar ligado com o estágio né, de construção realmente do foguete, né? Que levará o astronauta, né? O Halo Space Boy. Então, tem esse Halo, né? O Halo com H, né? Então, halo, não sei, em português na verdade seria halo, né? Não sei porque eu tô falando halo. Halo, né? Que seria na verdade a áurea, né? Ou aquele, né? Essa ideia, né? Do ser, né? Santo, né? O que a gente já leu num dos poemas. Depois a gente, então, né, cada estágio desse, na verdade, ele tem duas partes, né? Tem a parte um e a parte 2. Então a gente vai ter três estágios e cada estágio tem duas partes, então seriam 6 partes o poema. E acho que as partes elas estão bem definidas, sim, o que elas querem tratar, o que elas tratam, né? Acho que eu fiz aqui é, um pouco a separação delas. Hum, acho que eu não estou encontrando aqui. Mas a primeira, na verdade, né, olhando assim, a primeira que eu lembro, ela trata dessa questão da apresentação, na verdade, né, do Major, né, do Tom, e a sua relação com esse avô. O avô que é interessante, que ele, se eu não me engano, ele não tem nome, né, ele não cita o seu nome, né, no livro, não sei exatamente por quê. E daí a gente tem uma parte nessa estágio 1 que é a memoráblia, que na verdade são todos os eventos, né, que aconteceram nessa disputa, né, para quem do espaço, né, entre Estados Unidos e Rússia, né, e outros eventos que aconteceram, né, também tudo relacionado, né, com, com a aviação ou a é, com essas viagens, né, espaciais. E uma coisa interessante, na verdade, é que nesse estágio 1, né, o primeiro poema, né, na primeira parte, ela começa com acidentes, né? Isso eu achei curioso, né? Que tem você encontra, né, no livro essa questão dos contrastes, não? Né, entre eficiência e acidente, entre, né, humano e máquina. E e que tenha começado com um acidente, eu achei bacana. Eu acho que vale uma reflexão aí nessas. Inclusive, são 3 acidentes que vão ter ali, né? Então, as numerações aí também, né? Elas são bem particulares, bem interessantes. É o que acontece com os grandes poetas, né? Nada é por acaso, né? Isso que a gente tem que pensar, né? E a gente deve se assombrar, né? Até com aquilo e principalmente com aquilo que parece que é por acaso, né? Que não tem, né? Que parece que é algo normal, né? Que é algo sem, que não nos surpreende, né? Aquilo que não nos surpreende é que a gente tem que estar preparado para ter atenção suficiente e a abertura, né? Da nossa mente, né? Do nosso, né? Conhecimento de nós outros, né, para nos colocar diante dessa não surpresa como seres surpresos, né, surpresos com a coisa que não nos surpreende, né. E daí no estágio 2 então, a gente tem o ground control, é, do Major Tom, que também já trata do Major, mas aí numa parte onde ele já está mais ou menos na sua experiência, né, como já é um astronauta, não? Depois tem uma parte astropoemas, né, no estágio 2 que lida, eu acho que de maneira mais do contexto, né, do espaço, né, e questões da física, né,
e do corpo celeste em si, né? Tem umas partes bem interessantes ali. E depois do estágio 3, na verdade, tem a parte 5 que é meio o fechamento do livro, né? E a parte 6 é um diálogo que acontece entre o escritor e nós, né? Que eu achei bem interessante. Vamos ver se dá tempo aqui. Eu quero ler a parte 6 inteira para vocês. Mas vamos ler mais um poema, então, do livro. Esse poema chama-se Amamo-nos no Colisor de Hadrons. Colisor de Hadrons, eu acho que aquele Collider, né? Na verdade eu conheço essas palavras mais em inglês, mas é aquela máquina, né, que foi construída na Suíça, né? Acho que é na Suíça, para criar os átomos, né, para estudar os quarks, os elétrons, né, e como funciona esse mundo da física quântica, né. Então aqui a gente tem uma série de poemas, né. Tem alguns poemas, na verdade, que eles são divididos em poemas, né, e, é, e aqui esse poema em si ele faz parte de uma sequência, né, de alguns poemas, né, que, que falam mais da questão amorosa em si, né, ou sentimental. Amamo-nos no colisor de Hadrons. Caminhamos de mãos dadas, numa só mão atada. A minha, a sua. Nossos dedos embaralhados, estamos nus entre partículas. Fachos rápidos em meio à floresta. De táquions, nossos campos magnéticos, um único halo quântico retrocedendo ao Big Bang e uma vez, búdicos no futuro, reunidos a tudo num gangbang de tantos angstroms, um único ânima e ânimos, conquistamos o nirvana do yin e yang, o supremo 69, no frenesi do sexo etéreo. Ai, super bacana, né? Mas esses poemas também, eles são bem visuais, né? Que tem a questão do 69, né? Do 69, que é um número, né? Em negrito, né? E, e o poema, né? O poema é algo visual, né? Fica difícil a gente só ler aqui, né? Porque o poema, ele é essa mistura, né? De não somente o que diz, mas como ele diz, né? E como ele diz não é somente a questão das rimas, né? Ou da linguagem, né? Mas, desculpa aqui. Desculpa aí por, por limpar o nariz. Aqui em Londres a gente tá nesse frio ainda de 1 grau, né? E, e eu tô meio que resfriado, mas acho que eu tô até conseguindo falar bem. E, mas voltando ao texto, né? Então tem essa coisa, né? Então por isso que seria interessante se vocês realmente, né, comprassem os livros do Alexandre, que vale a pena, né? É algo que eu indicaria para qualquer leitor de poesia, né? Porque então acontece que a mensagem de um poema ela acontece visualmente também, né? Não somente oralmente, não. É, ainda mais agora, né? E no meu ponto de vista, não. É claro que a gente ouve falar, né? Dos clássicos, né? O que a poesia nasceu através da oralidade, né? Homero e tal. Mas hoje em dia eu acho que a poesia ela é também visual, né? Mesmo quando ela não seja poemas concretos. Mas mas vamos ler mais um poema então, já seguindo, é o Major Tom. Então esse eu acho que já é da terceira estágio, tá?
dos poemas. Esse também seria uma sequência de acho de três poemas, mas eu vou ler para vocês o primeiro. Tudo é queda, tudo se desconecta, tudo busca a reconexão. O chão retirado das pernas, um alien de 1000 abraços o espera, de garras armadas, bocarra aberta, a perda repentina do equilíbrio que sustenta a coluna ereta é certa. Todos os instrumentos estão loucos. Pifam radares, sensores, o cálculo das coordenadas falha. A unidade se desfaz, espalha, se esvai no fracasso, cai a esmo no limbo, do erro, no ermo. Tudo é blefe, tudo se desconcerta, tudo persegue seu próprio reset. É um poema magistral, né, por assim dizer, e a gente até encontra essa palavra reset que a gente vai ouvir muito dela ainda, né, e já tem se ouvido bastante, né, principalmente na questão econômica e tal, ou estrutural também, até das formas de governo, né, mas aqui a gente já tem o Alexandre, né, nos dando ela nesse poema aqui magistral, né, que traz aí sim, sim, os contrastes, não, do existir e do viver, né, que a gente vai encontrar bastante, né, e essa animalidade também, né, e com as garras, né, às vezes a gente encontra dragões aqui, ou animal mesmo, dentro desse poema cheio de metal, de máquinas, né, o poeta não deixa faltar essa parte, né, e nos traz para essa consciência. E é isso daí, acho que a gente já está passando aqui dos 30 e poucos minutos, né? Parabéns, Alexandre, mais uma vez. Parabéns, Penalux, né? Por ter esse poeta aí com vocês, né? Cuidem bem dele, por assim dizer. Que eu espero, né? Agora é ficar na guarda dos outros livros do Alexandre, né? E é isso aí, espero que vocês tenham curtido, né? Pessoal, obrigado que já tem comentado, né? Conversado com a gente, discutido sobre os poemas, né? Apoiado, né? Dando sugestões sobre os vídeos. É isso daí, né? E com isso é que eu vou aprendendo, né? A desaprender e desaprendendo vou aprendendo, né? E sempre com atenção, né? Com aquela forma de atenção que a Simone veio desse, que é a mais pura e rara das generosidades, tá? Mas é isso. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Leiam poesia, escrevam poemas e vivam uma existência fantástica, tá bom? Vou deixar aí vocês com um pouquinho daquele poema que eu falei que pertence à sexta parte do livro e que também é um poema bem, assim, visual, né? Que eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver, né? Mas eu vou ler aqui então um trecho e, e, é, e é isso aí. Até a próxima, tá bom? Até mais. Tchau. O livro está escrito e o espaço sideral talvez não seja a fronteira final. Estou olhando você neste instante enquanto me lê. O meu par de olhos ávidos vem destas parcas palavras, de encontro à tua leitura, capaz de recodificar a escritura. Viajamos ambos no hiperespaço destas páginas, folheado, dobrado, para nos alcançarmos. A partir desse ponto, de onde não haverá como voltar. Prossiga por sua própria conta e risco.
é possível que perca o equilíbrio. Embaralhe a vista. Por favor, desista. É isso daí. Até a próxima.